Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer estar aqui de volta com vocês, comunidade que nos acompanham no YouTube, nosso canal, onde estamos tratando de algumas temáticas recorrentes nesse âmbito jurídico, de doutrina, de jurisprudência, das legislações, que possa de alguma forma trazer algum auxílio, entendimento, esclarecimento, seja nas relações jurídicas, nas relações sociais, pessoais. É esse o nosso propósito. Hoje, de forma especial, vamos tratar aqui dos direitos personalíssimos. Eles estão no artigo 5º da Constituição e, de modo especial, no inciso 10, mas atualmente já estão assimilados no âmbito da legislação civil, que é o Código Civil, sua principal norma, e lá eles situam entre os artigos 11 a 21. Quando se trata de direitos personalíssimos, quer dizer de algo que o ser humano tem que é íncito dele, algo que não pode abrir mão, que está incorporado, investido na sua pessoa e que é essencial para assegurar, integrar a sua pessoa enquanto ser humano nas suas relações, na sua existência. Estamos falando, portanto, do direito à vida, à imagem, à honra, à integridade física, à voz, os escritos pessoais, o direito à vida privada, a defesa até mesmo da honra dos mortos. São aspectos pontuais que estão envolvidos nesse contexto dos direitos personalíssimos, além de outros, como os direitos autorais. E eles se apresentam, portanto, nesse rol, não como números exaustivos, números cláusulos, taxativos, não. O que temos hoje são aqueles direitos personalíssimos mais importantes, debatidos pela doutrina, pela jurisprudência, pelas comunidades científicas. É claro que a sociedade está em constante transformação. A cada momento, novas relações, novos interesses, que são ampliados, que são extensivos a tantos outros contextos, principalmente no momento que estamos norteados por relações virtuais, eletrônicas, que a maioria das pessoas estão aí com celulares, gravando, filmando. Por isso mesmo é que esses direitos personalíssimos possuem algumas características interessantes, mas que poderão ser flexibilizadas diante de algumas circunstâncias. Eles são, por regra, intransferíveis, inalienáveis. Eles são genéricos ou gerais, extrapatrimoniais. São características que vão identificar e trazer um norteamento para esses direitos personalíssimos. Mas alguma dessas características, como esse aspecto vidual, poderão ser flexibilizados. A regra que se tem é que os direitos personalíssimos eles se iniciam com o início da personalidade da pessoa natural ou da pessoa jurídica, porque ambas estão investidas dos direitos personalíssimos. A pessoa jurídica que tem a sua existência por meio do registro dos seus atos no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. E, de outro lado, quando tem o registro feito do seu estatuto, do seu regimento, na junta comercial, ou quando essas pessoas jurídicas são instituídas por meio de leis ou normativas, e muitas delas nascem para o mundo jurídico nesse plano da administração pública indireta, por meio de uma normativa, de uma lei. E aí está, portanto, iniciada a sua personalidade. Já as pessoas naturais têm iniciado a sua personalidade, é claro, com o nascimento com vida ou desde a concepção, porque nós temos teorias que regem esse dispositivo que está presente no artigo 2º do Código Civil. Mas há que se esclarecer a importância de se conhecer as teorias que regem o início da personalidade da pessoa natural. Nós temos 3 teorias que regem o início da personalidade da pessoa natural: a teoria natalista, a teoria concepcionista e a teoria personalíssima condicionada.
A teoria natalista, aí adotada pela legislação civil, diz que o início da personalidade da pessoa natural ocorrerá com seu nascimento com vida. De outro lado, a teoria concepcionista, adotada pela corrente majoritária civilista e pelo STJ, diz que desde a concepção estará iniciada a personalidade da pessoa natural. E vamos entendendo por concepção aquele momento que já existente o embrião e porque deve-se diferenciar fecundação, que é apenas o encontro do óvulo com o espermatozoide, porque quando esse embrião fixa no colo do útero da mãe, da genitora, que irá gerar essa criança, nós temos o fenômeno chamado de nidação, que é quando esse embrião está alimentando, nutrindo do corpo da sua mãe. E aí há, portanto, caracterizado o fenômeno concepção. Para a corrente majoritária civilista e para o STF, desde esse momento já temos, portanto, iniciado a personalidade da pessoa natural e deve-se, portanto, resguardar os direitos personalíssimos deste embrião, deste feto. Vamos verificar que nesse sentido também caminha a lei que regulamenta os alimentos gravídicos. Eles vão proteger o feto, o embrião, em nome de uma gestação segura para a mãe que está gerando aquela criança, com um pré-natal, com algo que deve ser realizado nesse período. De outro lado, verifica-se também a questão de penalizar os abortos. Estão protegendo o quê? Um feto, um embrião. E no mesmo sentido, quando uma gestante busca proteção pelas agressões que sofreu durante o período de gestação e que pode até ter perdido essa gestação, o que será reparado nesse sentido é o dano sofrido pela grávida em relação a um feto ou embrião. Então caminha muito bem a doutrina majoritária civilista e, é claro, o STJ no sentido de trazer o entendimento que a personalidade se inicia desde a concepção. Há outro aspecto muito importante exaltado lá na legislação civil, que se porventura o pai desse embrião, desse feto, falecer durante a gestação, os direitos dele serão resguardados por um curador ventrix. Muitos aportes, muitos aspectos, notações são expostas no sentido de ratificar que o início da personalidade da pessoa natural se dá desde a concepção, embora a legislação civil, no seu artigo 2º, defenda a teoria natalista que essa personalidade civil se iniciaria apenas com o nascimento com vida. Ainda tem uma terceira teoria chamada personalíssima condicionada, em que abarca ambos os lados, a concepção e, de outro lado, desde que essa concepção gere um fruto de uma criança que veio a nascer com vida. E vamos caminhando nessa direção para mostrar esses aspectos importantes do início da personalidade da pessoa natural e da pessoa jurídica, porque elas estarão investidas desses direitos personalíssimos. E aqui, tratando inicialmente do maior deles, a vida é o bem maior. Se não há vida, não há que se falar de outras garantias, direitos, segurança, mas haverá até por exceção, porque quando o ser humano morre, em tese, extintos estão os seus direitos personalíssimos, mas alguns deles ainda vão um pouco mais. Por exemplo, os direitos autorais. Após a morte do titular desses direitos autorais, as suas criações, inventos, que foram registrados ou não, os seus sucessores ou herdeiros poderão explorar por mais 70 anos. E esse período é contado de 1º de janeiro do ano subsequente à morte. E somente após esses 70 anos é que esses direitos autorais, a música, os livros,
os escritos, os vídeos, irão cair no domínio público. Então, temos essa exceção aí em relação aos direitos autorais que, por regra, deveriam se encerrar nesse âmbito dos direitos personalistas com a morte do autor, mas vão por mais 70 anos ser explorados por seus sucessores, assim como a honra dos mortos. Então, propalada aí entre os artigos 11 a 21 do Código Civil, os seus sucessores, herdeiros, ou seja, do morto, do falecido, poderão defender a honra dos mortos. É algo que vai também além da morte da pessoa, que em tese estariam extintos os direitos personalíssimos do falecido, mas os sucessores, os herdeiros ainda poderão fazer a defesa da honra daquelas pessoas que te dizem respeito, seus parentes, familiares que faleceram. E verifica-se ainda até mesmo o direito de correção dessas obras deixadas por esses falecidos, que poderão ser alteradas aí para adequação às normativas que nós conhecemos ou regramentos da língua portuguesa. E ainda vamos encontrar outro contexto muito importante nesse âmbito dos direitos personalistas, que diz respeito à integridade física. É um direito que tem a pessoa natural de ver respeitada a sua integridade física em seus tecidos, órgãos, e por isso mesmo, em decorrência dessa circunstância de direito personalíssimo, há uma outra aí no Código Civil que diz respeito à intervenção de cirurgias de grave risco, que só poderão fazer por meio de autorização dos familiares ou da própria pessoa que irá submeter-se a essa cirurgia. Grave risco, aquela que poderá resultar na morte, no falecimento da pessoa que submeteu essa cirurgia. Mas é curioso esse aspecto, porque sabe-se que o médico, o hospital, com seu corpo todo de membros atuantes, devem ali estar praticando os primeiros socorros. Ele prestou juramento, a sua ética de medicina diz que ele deve promover esses atendimentos de primeiro socorro, até para não responder aí por omissão ou por qualquer questão nesse âmbito. E há também lá no Código Penal, nós vamos encontrar excludente de licitude, tratando exatamente do exercício regular da medicina, que poderá evitar com que os médicos respondam por suas intervenções em relação às cirurgias, porque muitas vezes eles estão aí nesse âmbito de atendimento de primeiros socorros emergenciais que eles deverão praticar. Mas no contexto dos direitos personalistas, que estão aí no artigo 11 a 21 do Código Civil, trata-se desta situação de cirurgias que envolvam grave risco. Eles deverão não só ter a autorização daqueles que está submetendo essa cirurgia, ou na impossibilidade dele, dos seus familiares. Da mesma forma, quando está em discussão essa segurança de direitos personais da integridade física, nós vamos observando que há uma exceção nesse particular, porque algumas pessoas poderão fazer a doação em vida de órgãos que possuem duplicidade, como rins, pulmão, fígado, como gestos altruístas para sua própria esposa, para salvar o seu pai, seu filho. É claro que quando vão fazer essas doações para outras pessoas que não estejam nesse âmbito familiar e no grau assegurado por lei, eles vão precisar de uma autorização judicial, mas haverá circunstâncias em que eles já deixaram isso registrado na sua carteira de identidade, em algum documento. E aí, havendo, por exemplo, morte cerebral dessa pessoa, os médicos já poderão retirar esses órgãos para fazer a doação. E se não houve registro em algum documento, por uma presunção de legitimidade que se entende do cônjuge sobrevivente, dos familiares, eles poderão promover a doação desses órgãos quando houver esta morte cerebral de algum membro familiar. Mas
Aqui é importante tratar de circunstâncias que não se pode vender órgãos em duplicidade para quitar dívidas, que não pode vender 1 litro de sangue, que sabe-se que os centros hematológicos estão sempre precisando de doação de sangue, de doadores voluntários, porque muitas pessoas estão precisando. E também não se ignora que muitas pessoas nessas ocasiões estão aproveitando para vender sangue. A Constituição Federal traz em seu artigo 199, parágrafo 4, a proibição expressa de comercialização de órgãos e tecidos, e nós vamos verificando que isso também ocorre lá na gestação substituta, onde pessoas estão comercializando neste sentido para entabular contratos de barriga de aluguel, também estão proibidos. Nós vamos encontrar normativas no Conselho Federal de Medicina que até regulamentam essa questão da gestação substituta, que vai se dar por meio de parentes, mas de forma gratuita, altruísta, quando, é claro, uma pessoa ou casal não podem ter filhos por uma impotência generande ou concepiente, e eles estão buscando a completude da família. E nesse caso eles poderão buscar esse mecanismo da gestação substituta, também no vulgar conhecido por barriga de aluguel, mas não pode ter envolvimento de dinheiro. Ele só pode se dar de forma gratuita, altruísta, e dentro desses regramentos já delimitados pela resolução do Conselho Federal de Medicina. Há outras circunstâncias que nós vamos ter nesse universo das reproduções assistidas, onde nós vamos encontrar mecanismos legais de se buscar, ou por meio do bebê de proveta, que essa fertilização in vitro, ou quando teremos também a fertilização homóloga ou heteróloga, onde se busca materiais genéticos do próprio casal, ou até de uma terceira pessoa, como na fertilização heteróloga, casta, porque o marido em vida, ou por meio de testamento, autoriza que a esposa busque material genético de uma terceira pessoa para inserção no seu útero, a fim de que ela possa ter uma criança. São as chamadas reproduções assistidas, que hoje vem sendo utilizado muito por esses casais homoafetivos. 2 mulheres, 2 homens, precisam do material genético do sexo oposto e vão e buscam um laboratório nesse sentido, objetivando alcançar a completude do material genético indispensável para que eles possam ter uma criança e completarem a família naquela perspectiva de pais e filhos que estão aí nesse âmbito inovador da família homoafetiva. Mas nesse particular ainda se verifica outras questões que transgridem a ética, a moral, os bons costumes e até mesmo as normativas que se tem presente. A manipulação da genética vem acontecendo nessa perspectiva aí de embriões ou fetos, porque nós vamos ter situações de pessoas que estão buscando células tronco em embriões para curas de mal de Alzheimer, de Paxo, de artrite, artrose. E à medida que se busca essas células tronco, o embrião será eliminado. Nós temos aí, portanto, uma situação grave, porque os direitos personalíssimos do embrião devem ser garantidos e assegurados. Quando estivermos, portanto, diante dessa circunstância de clonagem terapêutica, e alguma circunstância até louvável e reconhecido pelos segmentos éticos, jurídicos ou legais, de se buscar essas células troncos no próprio paciente, que tem isso na sua medula, ou na placenta de alguém que acabou de ter uma criança, mas eliminar o embrião, que é considerado vida, que tem os seus direitos personalíssimos, defendido pela teoria concepcionista, deve-se filiar aos dispositivos legais para proibir
esse tipo de prática, assim como proibir a clonagem reprodutiva, que não se duvida que muitos laboratórios têm articulados, no sentido de fazer a reprodução literal de outro ser humano. Os experimentos que já foram feitos nesse sentido em relação à ovelha Dolly não trouxeram nenhuma resposta favorável, porque o referido animal morreu por envelhecimento precoce de suas células. E com o ser humano certamente ocorreria da mesma forma. Quando se adentra desse universo de criações ou reproduções literais da espécie humana ou de animais, verifica-se que quando o Criador quer a reprodução literal de um ser, ele manda, por exemplo, na espécie humana os genes univitelinos, que são reproduções literais. E vamos caminhando nesse sentido, analisando que a vida enquanto bem maior é algo que deve, portanto, ser respeitado. E há muita discussão nesse sentido, porque há modalidades diversas de aborto, em que pese o Código Penal trazer algumas delas que são limitadas ou restringidas ao aspecto de penalizações. Nós teremos no Código Penal duas circunstâncias onde não haverão penalidades para as práticas abortivas. Uma delas, quando a gravidez é decorrente de uma prática de estupro. E a outra, quando colocar em risco o bem maior que já existe, que é a gestante, a posterior genitora dessa criança. As comunidades humanitárias rejeitam até mesmo esse aborto praticado em decorrência de um estupro, porque muitas mães geraram crianças daí e que têm uma boa relação com suas mães e que não tem nada a ver com o fato decorrente do estupro. É claro que é preciso registrar aqui a dificuldade que muitas mulheres têm de levarem adiante essas gestações pelo trauma, pela dificuldade que terão de relacionar com isso. Mas não se pode ignorar que essa criança gerada não tem nada a ver com esses fatos exteriores. E ela não pode responder por essa parte criminosa externa. Então são discussões controvertidas, a ponto de vista de todos os lados, mas se deve analisar todos esses aspectos. E no tocante a esse aborto, que é aquele que irá colocar em risco a vida maior do bem que já existe, que seria a genitora, me parece que há muitos pontos de vistas humanitários que caminham nessa direção, no sentido de abraçar essa possibilidade abortiva. Mas nós vamos vendo nesse setor, recheado de discussões, controvérsias, que há movimentos de médicos e enfermeiras, de segmentos humanitários no tocante à inserção do DIU e a pílula do dia seguinte. Essas discussões vão ganhando corpo, principalmente nessa inserção do DIU no aparelho reprodutor feminino, porque ele vai gerar uma oxidação e impedir que o embrião chegue ao colo do útero para, num processo de nidação, começar a alimentar da sua mãe. Então há muitas correntes aí de médicos, enfermeiras, setores humanitários, jurídicos, que vão se posicionando contra a inserção deste aparelhozinho chamado DIU no corpo, é claro, daquela mulher que está aí gerando uma criança. E de outro lado, a pílula do dia seguinte, que para muitos também seria considerado abortivo, já que não se sabe que quando se vai tomar essa pílula, a mulher, já exista a figura do embrião, que pode acontecer no período de um dia ou de uma semana, ali, e percorrer a tuba uterina e fixar-se no colo do útero. Esses são os argumentos apresentados por muitos autores, correntes humanitárias, civilistas. As discussões existem inúmeras e há posicionamento de todos os lados, de modo que a vida está aí, nesse contexto de discussões, porque continua sendo bem maior. Há um posicionamento também que se discute muito envolvendo esse âmbito da vida, que seria a transfusão de sangue, que há alguns setores religiosos que não admitem a transfusão de sangue nos seus seguidores.
Mas se em determinado momento for necessária essa transfusão de sangue para assegurar a vida, que é o bem maior, nós temos diversas decisões no Poder Judiciário, inclusive com requerimentos formulados por meio do Ministério Público para que seja procedida a transfusão de sangue e assegure-se a vida dessas pessoas que, mesmo tendo entendimentos do contexto religioso que não se poderia fazer essa transfusão, o dogma religioso não pode prevalecer em face da vida, que é o bem maior. Esse é o entendimento que vem sendo prevalecido aí na doutrina, na jurisprudência dos tribunais e que deve, é claro, prevalecer. Há outras posturas que se observem aí em nome da garantia desse bem maior enquanto direito personalístico que é a vida, que são as questões de eutanásia e ortotanásia. Eutanásia seria a morte assistida, permitida ou autorizada pelo paciente ou seus familiares. No Brasil não temos regulamento para isso. O que ainda se verifica aqui no país, que o médico, já sabendo o tempo limitado de vida daquele paciente, o seu sofrimento, vai reduzindo seus medicamentos a fim de mitigar e retirar parte dos seus sofrimentos. Isso está previsto no Conselho Federal de Medicina, que é bem diferente da morte assistida chamada eutanásia. Quantas situações nós estamos encontrando de pessoas que estavam no estado de coma por determinados meses e até anos e depois se convalescem, regressam para ter uma vida normal. E se tivessem nesses casos, circunstâncias, e que cada dia estão mais reiterados, registrados pela mídia, pela imprensa, como compreender essa situação dessas pessoas que regressaram do coma depois de dias, meses, anos? E agora nós estamos vendo pessoas que querem desligar os aparelhos de pessoas que estejam em coma em determinado período. Precisam pensar, porque aí está em discussão o bem maior, que é a vida, nesse âmbito do direito personalíssimo, assim como estão sendo discutidas diversas circunstâncias de aborto de bebês anencefálicos, que teriam pouca expectativa de vidas, e que já se tem até autorizações isoladas lá do Supremo Tribunal Federal, mas que o debate continua. E quantos bebês anencefálicos ou fetos anencefálicos com pouca expectativa de vidas estão sendo criados, tratados por seus pais e que são a alegria daquelas famílias? Quem é que tem o direito de decidir quando começa e quando acaba a vida de uma pessoa natural? Esse é o ponto de discussão. É um direito íncito, personalíssimo de uma pessoa, e que talvez não sejam juristas, o Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros que venham decidir sobre essas circunstâncias, e nem tampouco os pais que fizeram uma ultrassom e verificaram que aquele feto teria pouca expectativa de vida, ou porque faltaria nele um braço, um dedo, uma perninha, ou porque ele viria com a síndrome de Down. E aí nós estaríamos começando a instaurar o equívoco que se deu lá naquele evento que a história quer apagar, do nazismo, de se buscar a raça ariana perfeita, eliminando os fetos, os embriões possivelmente defeituosos. Nós não podemos fazer isso. Essa incoerência da raça ariana articulada pelo nazismo não pode voltar para as pessoas no mundo atual, contemporâneo, onde estamos discutindo principalmente valores humanitários, de integração de pessoas que estão aí precisando ser adaptadas pelas suas limitações visíveis que têm. Elas precisam de ser incluídas em todos os processos, nos segmentos sociais, pelas suas limitações. Vivemos no âmbito de pessoas diferentes, em pendores, em inclinações, em intelectualidade. E a lógica e o silogismo desse mundo é de tolerância
e solidariedade entre essas pessoas que estão caminhando entre nós, que são os nossos irmãos nessa vida. Mas além da vida, nesse âmbito dos direitos personalistas, nós vamos encontrar ainda a imagem. As pessoas têm o seu nome, o seu pseudônimo, prenome, patronímicos familiares, que estão sendo protegidos aí nesse âmbito dos direitos personalíssimos. Toda vez que alguém grava uma imagem de uma pessoa e solta isso nas redes sociais, nos vídeos, na TV, nos jornais, e fazem associações depreciativas em relação a essas imagens, o dono dessa imagem, a pessoa que está retratada nessa imagem, sofreu algum dano, algum prejuízo moral ou material. E por isso se protege a essa imagem dessas pessoas que não autorizaram a publicação, a divulgação das suas pessoas, relacionada em circunstâncias pejorativas que vão denigrir o seu nome, os seus negócios, os seus interesses. E é por isso que a Constituição exalta lá no artigo 5º, inciso 10, o direito de se buscar a proteção e reparação de danos morais ou materiais por essas violações à imagem, à vida privada das pessoas. E o Código Civil caminha também nessa direção, entre os artigos 11 a 21, dizendo que as partes que foram ofendidas nos seus direitos personalíssimos deverão articular os instrumentos necessários para a proteção e reparação desses danos sofridos. Nós estamos no momento da era da comunicação. A maioria das pessoas estão com o celular na mão, gravando, registrando imagens e depois soltando essas imagens nas redes sociais, nos mecanismos de comunicação que se tem. E se isso gerar desconforto, lesão e prejuízo às pessoas, elas poderão, além de buscar o direito de tirar essas imagens de onde elas estão, esses vídeos, buscar a reparação por danos morais ou materiais. É claro que, noutras circunstâncias, nós teremos a atuação de profissionais do jornalismo, que estão ali filmando, fazendo uma matéria para um jornal, para uma TV, e que, de forma não intencional, inadvertida, no fundo dessas imagens aparecia uma pessoa que teve retratada a sua imagem, mas não de forma jocosa, de forma que viesse trazer algum prejuízo ou dano material ou moral. Então, nesses casos, é importante, até porque os jornalismos profissionais estão contribuindo com a sociedade, trazendo os dados e as informações necessárias que a sociedade precisa. Numa dessas imagens, por exemplo, de um profissionalismo, de jornalismo essencial para as informações da sociedade, eis que aparece um fugitivo da justiça, que está ali precisando ser preso novamente, que há todo um processo de busca articulado para a sua localização, que foi essencial. Mas, de outro lado, às vezes essa imagem, seja por um particular ou por um jornalismo, trouxe a situação de uma pessoa que está no sistema de proteção de testemunhas, que tudo que ela deseja é que ninguém mostre a sua localização atual ou onde se encontra, para que os seus algozes, aquele que ela denunciou e citou na justiça, não venham trazer perigo à sua pessoa, no sentido de querer ceifar a sua vida. E nesse caso, esse tipo de pessoa vai buscar na justiça que seja restringida, limitada essas imagens ou vídeos em relação à sua pessoa, para que ela seja protegida. Então, são situações que se apresentam aí nesse âmbito das imagens, que são registradas por vídeos, por celulares, por jornais, e que devem ter esse zelo de proteger. A imagem da pessoa conta muito hoje nesse âmbito desses direitos personalíssimos. Há um caso muito retratado e discutido até hoje, que foi do saudoso Brizola, que era um político, e teve o seu nome citado por ocasião de uma das edições do Jornal Nacional da Rede Globo. E ele sentiu que naquele momento a sua imagem foi ferida
pelo texto, pelo contexto e pelas expressões que foram ali colocadas. E ele, baseado então no artigo 5º da Constituição Federal, ele buscou o direito de resposta proporcional ao agravo sofrido em sua imagem. Então, pela primeira vez, nós vimos na história aquele jornalismo de ampla expressão, muito importante para toda a sociedade brasileira, de grande visualização, que é o Jornal Nacional, teve que ceder espaço no mesmo horário, no mesmo âmbito de visibilidade, de notoriedade, a Leonel Brizola, que ali foi apresentar a sua resposta diante daquilo que ele se sentiu ofendido por aquele jornalista ou jornal que articulou em relação à pessoa. Isso vai acontecendo, são direitos personalíssimos, íncitos de uma pessoa que deverão ser respeitados por tudo que poderão trazer de ofensa, de gravame a uma pessoa. Além da imagem, a vida privada, as pessoas têm o direito de resguardar a sua vida privada, a sua intimidade. Há valores de pessoas, comportamentos, postura, que muitos não querem que sejam de conhecimento público ou notório. O que elas fazem na intimidade de sua casa, no quarto, no banheiro, onde quer que esteja, são delas, são íncito daquelas pessoas e deverão ser protegidas. E por isso mesmo é que nós vamos encontrar a proteção à vida privada no artigo 21 do Código Civil, assim como na Constituição Federal, no artigo 5º. Há um dispositivo aí no artigo 5º da Constituição Federal que exalta esse plano de garantias e direitos das pessoas, até nesse plano de se tratar de cláusulas pétreas que não podem ser alteradas senão por uma nova ordem constitucional. Um outro dispositivo que faz coro com essa proteção à vida privada, que é se tratando da casa como asilo inviolável de uma pessoa, que ali só adentrarão para prestar socorro, ou por meio de ordem judicial, ou no caso de flagrante delito. Então a casa é asilo violável. E muitas vezes se observa que policiais, mesmo sem existir um flagrante, uma perseguição flagrancial de uma pessoa que correu e entrou naquela residência, onde não está acontecendo uma tragédia ou acidente que justifique a entrada de pessoas ali para prestar socorro, e de uma hora para outra, por apenas uma informação recebida, invadem aquele domicílio. Além de invadir o domicílio da casa, que é um asilo inviolável, estão afrontando esse direito personalíssimo da vida privada, que deve ser protegido como direito íncito, personalíssimo de uma pessoa e que não deve ser transgredido diante de toda a proteção exaltada tanto na Constituição Federal, no artigo 5º, como no Código Civil. Nós vamos analisando que há outras circunstâncias muito pontuais na atualidade que estão nesse contexto de direito de imagens. As redes de televisão brasileiras estão apresentando os chamados reality shows, como Big Brother, A Fazenda, e ali diversas pessoas são contratadas para participar desses eventos e entabulam alguns contratos de abrir mão provisoriamente, temporariamente, dos seus direitos de imagem até de vida privada, porque as suas imagens serão exibidas para um público que querem exatamente ver as suas intimidades, o que eles estão fazendo embaixo dos lençóis, no banheiro, isso e aquilo outro. Mas isso só foi exibido porque, provisoriamente, esses direitos de imagem foram cedidos por aqueles participantes que agregaram a esses eventos de reality shows, como Big Brother, A Fazenda, autorizando isso. Algumas novelas, filmes, que atores, atrizes participam, elas também abrem mão de parte dessas imagens que possuem, dessas intimidades, para participarem desses projetos. É claro que elas irão receber, por suas participações, atuações,
assim como aqueles outros que participam desses reality shows. Há todo o envolvimento contratual aí de ceder provisoriamente, temporariamente, a utilização dessas imagens e propagação dessas vidas privadas ou íntimas dessas pessoas. Muitas vezes observo essas discussões no âmbito de profissionais que têm as suas imagens exibidas também em jogos, em competições esportivas. Quando eles participam disso, também eles já autorizaram, fizeram autorização prévias em contratos que eles já recebem por estarem participando desses eventos, jogos de futebol, competições esportivas, além de Olimpíadas e tantas outras situações. Esses profissionais, em muitas circunstâncias, além deles já terem tabulados anteriormente contratos que dão direito de exploração parcial de suas imagens nos jogos, nas competições esportivas, Olimpíadas, assim como aqueles que transmitem esses jogos, essas imagens, esses eventos, por meio de suas vozes, por meio dos seus escritos, narrações, que são todos direitos personalíssimos. Eles, de algum modo, fizeram um contrato prévio, abrindo mão parcial desses direitos personalíssimos de voz, de escritos e de imagem. Portanto, são sessões temporárias que não se poderão querer depois buscar quando já estão recebendo por isso e, num contrato, abriram mão provisoriamente dos direitos de imagem, de transmissão, de vozes, de escritos que muitos jornalistas e profissionais atuam nesta área. Então, não podemos confundir o direito de arena com o direito de luvas e imagens que poderiam estar aí situados num aparente conflito nessas circunstâncias. O direito de arena é aquele, conforme se verifica lá da Lei Pelé, que trata muito desses eventos esportivos, dos direitos, deveres e garantias. As equipes esportivas, depois de participarem de campeonatos, jogos, as arrecadações feitas nesses eventos, nos estádios, repassam o valor para essas equipes e 5% desses valores serão repassados, é claro, para os jogadores que atuaram nesses eventos. Esse seria o direito de arena. Direito de luvas, que na realidade não é um direito de luva. Espontaneamente, as equipes profissionais desses esportistas, a título de incentivo, darão um percentual para esses jogadores que atuam por aí e estão, é claro, auxiliando as suas equipes. Estão demonstrando ali, em campo, em jogo, nas atividades, bastante interesse, disputando bola com maior eficácia, com maior efetividade. E às vezes o clube, querendo ganhar aquele campeonato, quem sabe aquela partida que é essencial, termina trazendo um incentivo para esses jogadores que é tratado como direito de luvas. Mas não é um direito. O clube faz se quiser. É algo discricionário das equipes. E, portanto, fica esclarecido esses aspectos de direito de arena, de luvas, que, por mais que se queiram envolver nesses direitos personalíssimos de imagens transmitidas, eles não podem. Eles foram tratados inicialmente por um contrato entabulado por esses profissionais, abrindo mão provisoriamente desses direitos no âmbito desse setor personalista. Às vezes se verifica também outras confusões nesse lado, quando está defendendo o direito personalíssimo à vida, no tocante à vida dos animais. Muitas pessoas têm animais de estimações, e esses animais inadvertidamente saem de casa, porta fora, vão para o trânsito e vem a carrocinha e levam eles para o centro de zoonoses, e ali práticas equivocadas terminam gerando maus tratos a esses animais e eliminam ele por meio de gases ou de injeção letal e assim por diante. Há novas leis nesse sentido, evitando maus tratos a esses animais, e eles não podem ser eliminados nessas circunstâncias
como estão aí. Bem diferente a situação deles, que serão tratados por normativas que regem aos profissionais veterinários que atuam nessas áreas. Eles saberão quando aplicar uma injeção letal ao animal para reduzir ou minorar a sua dor e o seu sofrimento, que não se pode confundir com direito personalíssimo. A vida de pessoas, humanos, que têm normativas próprias e específicas. Mas aqui trata-se de um parente especial que pode ser aberto porque há muitas associações feitas de pessoas do trivial comum que querem relacionar a vida de animais, muitas vezes, com a vida das pessoas humanas, e cada uma delas merecem respeito, mas tem normativas e legislações próprias para se tratar dessas circunstâncias. Então, os direitos personalíssimos, eles são inalienáveis, intransferíveis, eles são genéricos, absolutos, extrapatrimoniais, viduais. Essas são as principais características que estão nesse contexto. Eles são extrapatrimoniais porque não se pode valorar, vendê-los, transferi-los, não há essa possibilidade. Eles são gerais ou genéricos porque qualquer pessoa, independente de qualquer circunstância, iniciada a sua personalidade civil, a todos eles serão assegurados os direitos personalíssimos desde a concepção. Porque essa é a teoria que prevalece no STJ e na corrente civilista majoritária. Da mesma forma, se diz que os direitos personalíssimos são absolutos nesse plano de características aqui debatido, porque eles poderão ser impostos a qualquer pessoa. Esses direitos personais são algo íncito de uma pessoa, o essencial que não se pode abrir mão para assegurar ou garantir a existência de uma pessoa em suas relações individuais numa sociedade. A ideia dessa principiologia regente que nós temos aí, a dignidade da pessoa humana, traz esse entendimento de que é algo que é indispensável para assegurar a existência, é o mínimo necessário que o ser humano precisa para estar aí coexistindo na sua vida social. Mas não se fala muito dessa característica individual dos direitos personalíssimos. É claro que eles terão existência enquanto vida houver a pessoa natural, mas algum deles irão além da morte da pessoa natural. Os direitos que a pessoa tem em relação a órgãos e tecidos por meio dos seus familiares, sucessores, de fazer a doação havendo a morte cerebral. Os direitos autorais, que também vão além da morte. E aqui pontuamos a questão de defender a honra dos mortos, que também vão além da morte dessas pessoas. Então, essa característica individual que envolve esses direitos personalismo, além da intransmissibilidade, intransferência, impenhorabilidade, possuírem caráter genérico, absoluto, são discutidos por todos os doutrinadores civilistas, além de outras características, mas essas são as mais enfáticas neste universo. E por aqui vamos ficando. Se você achou esse assunto interessante, recorrente, de alguma importância para a sua vida, para aquilo que está exercendo no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas relações sociais, nós de cá ficamos muito felizes em poder ter compartilhado essas informações, esses conhecimentos jurídicos. Mas solicitamos o seu manifesto lá no nosso canal no YouTube. Deixe o seu like e se inscreva nesse canal para colher novas informações que estaremos aqui disponibilizando nessa perspectiva de compartilhamento das informações que obtivemos por meio de nossos estudos enquanto professor universitário, pós-graduado, mestre e doutor. Foi um prazer estar com vocês. A gente se verá adiante em outras informações registradas por cá.